Boa noite a todos. Antes de dar início à sessão, nós estamos recebendo aqui o nosso amigo, deputado, hoje deputado federal, Paulo Soares, da cidade de Jaú, a qual a gente fica feliz por esse momento, mais uma vez, né, Paulo? Queria que você adentrasse ao plenário e ficasse à vontade aí na tribuna para fazer as explanações e também parabenizar você de antemão da posse, né, como deputado federal, a qual a gente viu pela televisão e a gente ficou muito feliz pelas suas colocações, pelas suas explanações na questão da saúde, né? Então a gente está carente disso, não só a Barra Bonita, mas como toda a região, mas a gente torce que essa bandeira você segure para você mesmo e lute aqui para o nosso interiorzão, tá bom? Fique à vontade, Paulo. Presidente, boa noite, muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Boa noite a todos os vereadores, uma alegria poder estar nessa Casa de Leis novamente. Já estive aqui há algum tempo atrás e tenho uma gratidão muito grande. Vocês reconheceram formalmente aquele esforço todo nosso em defesa da Santa Casa de Jaú, em defesa da saúde regional. E é muito bom estar de volta hoje para a gente falar um pouquinho sobre o trabalho que está se iniciando. Eu venho à Barra Bonita nesta noite, sobretudo para agradecer, presidente. Agradecer à população barra-bonitense que me acolhe sempre de maneira excepcional e dizer que a minha maneira de demonstrar gratidão é justamente com um trabalho redobrado, a gente colocando o interesse público sempre em primeiro lugar. Fiz isso durante minha trajetória no jornalismo ao longo de 22 anos e é o que eu pretendo fazer agora de maneira estendida e mais intensa no mandato de deputado federal. Esse mandato muito me alegrou na semana passada, tomando posse, até porque eu cheguei àquele plenário com a minha esposa e com o meu filho. Falei, é claro que tem um sentimento de vitória pessoal também, só que é muito mais do que isso, é uma vitória de um povo, é uma vitória de toda a nossa região, é carregar para dentro daquele plenário histórico as necessidades de uma população historicamente esquecida, gente. Eu sei que politicamente cada um tem o seu lado, cada um tem o seu partido, tem a sua ideologia, tem os seus deputados, inclusive. Mas nesse momento eu estou aqui para me colocar à disposição de todos os vereadores, do prefeito, do vice-prefeito e de toda a população de Barra Bonita. Agradecer pelo apoio que tive em 2022 nas eleições para deputado e que me colocaram nessa condição de hoje estar aqui como deputado federal. Eu estou muito honrado mesmo por poder representar em Brasília essa região historicamente esquecida. Nós não temos hoje deputados federais na região, são pouquíssimos representantes. Salvo engano, a regional de Jaú, em Brasília, só teve um deputado federal que foi o Tófano. Houve um ou dois antes dele, mas quando a capital ainda era no Rio de Janeiro. Não é difícil entender por que é que a gente está sempre esquecido, por que é que a gente vive de migalhas. A nossa gente não tem representatividade lá. Pô, eu fiz um convite hoje, estava falando à rádio hoje pela manhã aqui na Barra Bonita. É a segunda vez hoje já que eu venho à Barra Bonita. Fui muito bem recebido pelo pessoal da Rádio 89 logo cedo. E eu estava dizendo a eles a respeito da necessidade de representatividade política. Convidei os ouvintes a darem uma olhada no mapa de votações da cidade nas últimas eleições. Se a gente pegar em quase todas as cidades da nossa região, em algumas 50%, em outras 60%, em outras 70% dos votos foram para candidatos que não sabem onde a nossa cidade fica no mapa. É claro que o eleitor tem o direito de escolher e de decidir, mas tem uma questão de representatividade. Quem me representa? Quem vai poder ajudar a hora que a coisa apertar? A hora que o hospital não tiver condições de seguir adiante? É quem conhece a minha cidade ou quem não sabe onde ela fica no mapa? Eu não falo isso sobre mim, eu falo isso sobre nós, enquanto comunidade, enquanto sociedade, enquanto necessidade de fortalecimento. Quero colocar meu mandato à disposição acima de qualquer questão partidária ou ideológica, gente. Escritório em Jaú meu fica na rua Tenente Lopes, no centro, ali próximo ao Pizzaiolo, que o pessoal conhece. Em Brasília, o nosso gabinete está no anexo 4, o gabinete 717, e está inteira à disposição. Teve muita gente me questionando nos últimos dias como é que fica a sua situação com aqueles prefeitos onde você não tem uma relação ainda, onde o prefeito tem um outro deputado. Eu não me importo com isso. Cada um vai fazer o seu trabalho político, o seu trabalho eleitoral. Nesse momento, eu estou sendo pago e muito bem pago para ser deputado. Como vereadores são pagos no cargo de vereador, prefeito é pago para ser prefeito e a gente tem que colocar o interesse público em primeiro lugar. A gente precisa colocar o cargo à disposição da sociedade. É inadmissível
que o ego de algum agente público fique à frente das necessidades da nossa população. O primeiro prefeito que visitou o meu gabinete ainda na semana passada foi o prefeito Chitinha, de Mineiros do Tietê. Coincidentemente, em Mineiros do Tietê, a minha base de apoio são os vereadores de oposição. Ou seja, mas o Paulo vai receber? Por que não? É minha obrigação. E é a obrigação do prefeito também, eu entendo. Afinal de contas, hoje nós temos um deputado da região e a gente precisa conversar sobre o que a nossa população precisa, sobre as necessidades do nosso povo. Eu vou a semana que vem ao Ministério da Saúde representar a região, eu quero levar as necessidades de Barra Bonita. Elas serão atendidas? Não sei, mas eu preciso levar. As necessidades de Jaú, de Mineiros, de Garaçu, de Dois Córregos e de todas as cidades da regional. Eu faço um convite aos senhores, aproveitem esse momento do nosso mandato, aproveitem. Quiserem ir a Brasília, as portas estão abertas. Graças a Deus eu herdei um gabinete da deputada federal Renata Abreu, que tem uma equipe muito experiente, muito bem relacionada, portas abertas nos ministérios, portas abertas inclusive com a presidência da República, para a gente levar as nossas reivindicações. Paulo, mas é direita, é esquerda? É o interiorzão de São Paulo. É o nosso povo, é a nossa saúde, são as nossas necessidades, é isso que nós estamos colocando em primeiro lugar. Eu fiz questão hoje de vir a Barra Bonita logo cedo e retornar agora. É uma das cidades, além da minha própria, claro, Jaú, onde nasci, onde resido, uma das cidades que mais me abraçam, uma das cidades que mais caminham ao meu lado. Eu estou aqui para dizer claramente aos senhores, nosso mandato é para quem votou, é para quem apoiou e também para quem não acreditou. Teve gente que falou que eu não teria nem o voto da minha família e hoje eu tenho condição de estar aqui como deputado federal, colocando esse trabalho à disposição de toda a nossa comunidade. Se tiverem ofícios para encaminhar, serão levados aos ministérios. Se tiverem ofício para o governo do estado, nós temos uma boa relação com o governador Tarcísio, também com o governo do estado, para poder encaminhar. É na saúde, é na educação, é no desenvolvimento econômico. Eu quero que esse curto mandato de 4 meses fique marcado pela luta por o que realmente é a nossa essência e interessa. A saúde pública, a gente só volta os olhos para ela quando a gente tem necessidade, é quando a água chega no pescoço e a gente tem um ente nosso querido precisando. A minha mãe só está viva, e eu falei dela no discurso de posse, muita gente acompanhou, graças ao SUS, graças à saúde pública, e não é de hoje. Minha mãe já foi salva 3 vezes no HC da Unesp em Botucatu. A primeira em 2013, a segunda em dezembro do ano passado e a última vez agora na semana passada. Eu estava indo para Brasília. Como é o mesmo médico que acompanha minha mãe já há muito tempo ali, neurocirurgião, eu já conheço, já fiz amizade com ele, e liguei para ele desesperado, falei, estou indo para Brasília tomar posse, eu não sei o que fazer, acabei de ficar sabendo. Minha mãe estava com um lado paralisado, não falava, não enxergava e estava inconsciente. Entrou boa no hospital e estava naquele estado. Uma intercorrência durante um procedimento, um AVC, enfim. E o médico falou para mim o seguinte, vai lá e cuida da nossa gente, que da sua mãe eu cuido. E me tranquilizou, ele falou, o quadro é reversível e graças a Deus foi, ela está em casa, está bem, já retomou os sentidos, está um pouquinho baqueada ainda, abatida, mas está melhorando. A gente precisa lutar pela saúde pública regional, gente, com emendas impositivas de Câmara Municipal, de Câmara Federal, de Alesp em São Paulo. O poder de investimento hoje está muito nas mãos dos parlamentares em todos os níveis, que a gente olhe pela saúde pública como uma prioridade, que a gente olhe por aquilo que faz a diferença na vida das pessoas. Nós estamos entrando já com projetos de lei. Paulo, mas projeto de lei pode levar anos para ser aprovado, mas se ninguém apresentar, não vai ser aprovado nunca. Tabela SUS, presidente, vocês sabem que ela está desatualizada há quase 30 anos para alguns procedimentos. E o hospital é obrigado a ficar pedindo migalha, pedindo bênção para político. Para! O hospital tem que ser pago pelo procedimento realizado e ponto final. Estou apresentando um projeto de lei para vincular a tabela SUS ao IPCA, ao índice de inflação. Teve 6% de inflação no ano, 6% sobe a tabela SUS, ponto final, acabou a discussão. De uma maneira muito clara, muito simples, muito objetiva, né? Que a gente possa fortalecer a saúde pública. Esse é o principal ponto. Outro ponto, decência e moralidade na política. Isso não tem preço. Paulo, mas você vai ficar 4 meses lá, o que você vai economizar não dá para nada. Símbolo de decência e moralidade para todos que hoje votam e para as futuras gerações, para que a gente construa a cidadania. Eu cheguei ao gabinete e hoje eu sou o povo lá dentro. E eu não quero perder essa essência, essa conexão do que eu sou, para ter coerência naquilo que eu faço lá.
de saber quem eu sou. Eu sou trabalhador, CLT, a vida toda. Não nasci em berço de ouro. E estou lá para representar essa nossa população. Primeira votação que eu tive semana passada era sobre a lei do frete, para que os caminhoneiros sejam respeitados e tenham um salário mínimo nacional, né? Inclusive aqueles de longa jornada, que passam mais de 24 horas fora de casa, que estavam fora do projeto. Aí me aparece uma emenda de um deputado do meu partido, que no meu entendimento, tiraria direitos de uma parte desses profissionais. Olha a situação que eu fico na primeira votação. De um lado, uma emenda do meu partido, de outro lado, trabalhador. E eu não tive dúvida. Eu cheguei na servidora que representava ali a liderança do Podemos dentro do plenário da Câmara. Falei, você me desculpe, com todo o respeito que eu tenho ao partido, não foi o partido que me trouxe até aqui, foi o trabalhador. Foi gente séria, honesta, não foi partido. Não foi linha ideológica, não foi nada. Foi gente simples, humilde. Eu não vou conseguir dormir se eu votar contra o trabalhador. E assim eu quero que seja essa conduta. E com relação aos símbolos que eu estava dizendo, chego em Brasília e, primeira informação, senhor deputado, aí bota esse broche aqui, abre porta de todo lado lá, né? Senhor deputado tem direito a R$ 3.500 para gastar com hotel. Falei, mas não tem um apartamento da Câmara que está aí? Pois é, tem apartamento que fica fechado, tá lá, não tem custo nenhum, ele fica fechado e o deputado vai viver em hotel. R$ 3.500 por mês de subsídio. É uma indecência. Falei, não quero. Não quer. Tem um apartamento? Está disponível? Não tem custo adicional? Nada? Posso dormir aí nos dias que eu estiver em Brasília? Pode, mas lá o senhor vai precisar comprar sua alimentação, o senhor vai precisar cuidar da limpeza, da manutenção. Falei, qual o problema? Na minha casa não é assim? Não tem problema nenhum. Mas tem gente que quer vida de rei e custeia isso com dinheiro público. Nós não vamos fazer. Ah, o senhor deputado tem verba para o senhor alugar um carro. Eu tenho carro, não preciso de carro alugado. Graças a Deus, com o meu trabalho, eu vou ter um bom carro. Para que eu vou alugar carro com dinheiro público? Não vou. Ô, senhor deputado, alimentação está dentro do cotão, da cota parlamentar, pode pagar sua alimentação. O salário que se paga a um deputado, usar dinheiro do povo para comer, vai te catar, com todo respeito. Tenha dó, tenha santa paciência. Não vou, já dei essa orientação ao nosso gabinete, falei, aqui nós não usamos verba parlamentar para alimentação, todo mundo é bem pago. Eu sou bem pago lá, os servidores são bem pagos, ninguém vai usar cota parlamentar para alimentação. São símbolos de decência que a gente precisa ter, presidente. Eu estou encerrando já, mais uma vez agradecendo. Nos cobrem. Eu tive uma reunião com o gabinete semana passada e fui muito claro. Falei, somos todos bem pagos e temos a obrigação de apresentar entrega, de apresentar resultado. São 4 meses apenas, eu não tenho emendas impositivas, infelizmente, nesse período. Gostaria de agraciar Causa Animal aqui com a vereadora Patrícia e tantas outras situações, mas o que a gente puder ajudar a destravar nas secretarias estaduais e nos ministérios, nós vamos fazer. Estou à disposição dos senhores, da população barra-bonitense, da prefeitura também. Vocês sabem, eu estou numa luta há bastante tempo por conta do asfalto, da estrada do Baixão de Serra, que já virou folclore. Nós conseguimos desengavetar, antes de assumir o mandato, com a ajuda do deputado estadual Fábio Faria de Sá, o projeto foi desengavetado, nós encontramos o projeto. Falavam, é impossível, se vai sair eu não sei. Mas nós desengavetamos o projeto do asfaltamento, tá na divisão de engenharia de volta lá do DR. E agora, como deputado, eu já pedi uma reunião minha com o pessoal do DR para a gente passar isso a limpo. Eu não vou prometer que vai resolver, porque não sou eu que tenho essa caneta nas mãos. Eu não prometo que eu não posso entregar. Mas trabalho e luta não vão faltar. Agora, Barra Bonita pode se orgulhar, bater no peito, porque tem um deputado, um amigo, um parceiro que é daqui, que conhece esse chão. Minha avó é nascida aqui em Barra Bonita e a gente tem laços profundos com essa cidade, a querida cidade Simpatia, tá bom? Muito obrigado. Deus abençoe a todos, à inteira disposição, viu? Obrigado, deputado Paulo Soares, pelas palavras, e posso ter certeza de uma coisa, esses 4 meses aí, a gente não vai correr muito não, mas depois tem 4 anos para frente ainda para a gente cobrar o deputado. Deus quiser, tem que pensar positivo que tudo vai dar certo. Você lembra da primeira vez que você esteve aqui, a gente sempre pensa positivo que você vai se tornar deputado federal no voto de verdade mesmo, tá bom? Deus que abençoe você sempre. E obrigado aí pela presença dos familiares, também dos assessores, o Lisieiro, se sinta bastante à vontade aqui, viu, Lisieiro? A hora que quiser, pode procurar aqui, tá? Muito obrigado mesmo. Lisieiro, se precisarem, a gente está voluntariamente me ajudando aqui em Barra Bonita. Tá ok. Encaminhar ofício, solicitação para o gabinete,
57ª sessão ordinária da 19ª legislatura. Solicito ao vereador, primeiro secretário, vereador Adriano Testa, faça a verificação da presença dos senhores vereadores. Senhor presidente, nobres colegas, demais presentes, internautas, nosso boa noite. Vereadores presentes: Adriano Testa, Alexandre Batista de Oliveira, Cássia Bispo de Almeida, Claudecir Pascoal, Cristian Leandro Guimarães, Edinaldo Barbosa Pereira, José Jairo Mesquiato, Luiz Aparecido Fregolente, Marcos Rogério Moraes, Patrícia de Oliveira Barreto, Poliana Caroline Quirino, Rodrigo Giraldelli Maldonado, com a ausência do vereador Álvaro José Val Girioli. Havendo número legal, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. Primeiramente, submeto ao plenário da necessidade ou não da leitura da ata da sessão anterior. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários queiram se levantar. Aprovada por unanimidade dos senhores vereadores, ausente o vereador Álvaro José Val Girioli, a ata fica à disposição na Secretaria da Casa. Passaremos para a matéria do expediente, constando do seguinte: um ofício GP 213/2026, uma resposta do senhor prefeito ao vereador Claudecir Pascoal, à disposição na Secretaria da Casa. Projeto de Lei número 15/2026-L. Dispõe sobre a promoção da transparência e padronização dos processos seletivos para a contratação de estagiários na administração pública municipal direta, indireta e autárquica e da outras providências. Capítulo 1º. Das disposições preliminares. Artigo 1º. Esta lei estabelece normas para a promoção da transparência e padronização dos processos seletivos para a contratação de estagiários no âmbito da administração pública municipal direta, indireta e autárquica. Parágrafo único. Para os fins desta lei, considera-se estágio o ato educativo escolar supervisionado desenvolvido no ambiente de trabalho que visa a preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituição de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental na modalidade profissional da educação do jovem e adulto, e nos termos da Lei Federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, ou outra que suceda. Capítulo 2º. Da publicidade das vagas. Artigo 2º. Os órgãos da administração pública municipal direta, indireta e autárquica que oferecem vagas de estágio deverão dar ampla e irrestrita publicidade a elas, observando os seguintes requisitos. Primeiro, divulgação obrigatória e permanente no portal eletrônico oficial da Prefeitura Municipal e, quando houver, nos portais eletrônicos das autarquias e demais órgãos municipais envolvidos. Segundo, publicação em, no mínimo, 2 canais de ampla circulação de comunicação, tais como jornais locais de grande alcance, redes sociais oficiais da Prefeitura ou dos órgãos, ou outros meios de comunicação de massa, com antecedência mínima de 15 dias úteis, antes do encerramento do prazo de inscrições. Terceiro, a publicidade das vagas deverá conter, no mínimo, as seguintes informações de forma clara e acessível. A. O número de vagas disponíveis com a indicação expressa de eventuais vagas reservadas para as pessoas com deficiência ou outras categorias beneficiadas por políticas afirmativas em conformidade com a legislação vigente. B. A área de formação e o curso exigido ou preferencial para cada vaga. C. A carga horária diária e semanal do estágio, bem como o turno de trabalho. D. O valor da Bolsa Auxílio e dos benefícios concedidos, como auxílio transporte, recesso remunerado e seguro contra acidentes pessoais. E.
o período da inscrição e o cronograma previsto para todas as etapas do processo seletivo, incluindo datas de provas, entrevistas e divulgação de resultados. F. Os critérios de avaliação e seleção dos candidatos, conforme detalhado no artigo 3º desta lei. G. Os requisitos para a inscrição e a lista de documentação necessária. H. Os departamentos, secretarias ou órgãos de lotação das vagas, especificando as atribuições gerais do estágio. I. As formas do contrato para esclarecimento de dúvidas e o responsável pelo processo seletivo. Capítulo 3º. Dos critérios da avaliação e seleção. Artigo 3º. Os processos seletivos para a contratação de estagiários deverão ser realizados de forma objetiva, transparente e impessoal, utilizando-se critérios de avaliação previamente definidos e amplamente divulgados, que poderão incluir, isolada ou cumulativamente. Primeiro, a análise de histórico escolar e desempenho acadêmico do candidato, considerando média ponderada, coeficiente de rendimento ou notas de disciplina específicas. Segundo, realização de provas de conhecimentos gerais ou específicos, compatíveis com a área de atuação do estágio, podendo ser escritas, práticas ou dissertativas. Terceiro, entrevistas de caráter eliminatório ou classificatório, as quais deverão seguir roteiro pré-definido com pontuação justificada e registro das avaliações. Quarto, análise curricular, considerando experiências anteriores, cursos complementares, atividades extracurriculares pertinentes à área de habilidade específica. Quinto, aplicação de testes psicológicos ou de perfil, quando justificadamente necessário e acompanhados de parecer técnico de profissional habilitado. Sexto, observância de critérios de inclusão social, tais como reserva de vagas para as pessoas com deficiência, cotas raciais ou para estudantes de baixa renda, com conformidade com a legislação federal e municipal, pertinente e com o edital de seleção. Parágrafo único. É vedada a utilização de critérios de avaliação de caráter discriminatório, subjetivo ou que não estejam expressamente previstos e justificados no edital de seleção, sob pena de nulidade de ato e de responsabilidade administrativa do agente público. Capítulo 4 das disposições finais. Artigo 4º. Os departamentos e secretarias da administração pública municipal direta, indireta e autárquica, responsáveis pela contratação e gestão de estagiários, deverão designar um servidor efetivo para acompanhar e fiscalizar o cumprimento desta lei, bem como para atuar como canal de comunicação para dúvidas e sugestões relativas aos processos seletivos. Artigo 5º. O Poder Executivo regulamentará esta lei no que couber, no prazo de 90 dias contados da sua publicação, estabelecendo os procedimentos administrativos necessários à sua plena execução. Artigo 6º. As despesas decorrentes da execução desta lei ocorrerão por conta das dotações orçamentárias próprias de cada órgão ou entidade da administração pública municipal, não implicando em um aumento de despesas, uma vez que se trata de otimização do processo já existente. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, 19 de junho de 2026, a vereadora Poliana Caroline Quirino e o vereador Claudecir Pascoal. Justificativa. Não? Sim. Está em discussão como objeto de deliberação, com a palavra o autor, o vereador Claudecir Pascoal. Senhor presidente, nobres colegas, os demais presentes, boa noite a todos. Resolvemos fazer esse projeto para trazer mais transparência. Eu já fiz um deles, que foi no sentido de organizar a fila das creches. Projeto bom, trouxe transparência, né? Todos, na época, acharam aí que teve mais organização, estão chamando as mães agora
conforme a fila, né? A Patrícia e a Poliana também fez na área da saúde. Tenho certeza também que vai dar certo, vai trazer transparência a todos. E agora nessa parte de estágios também. Para trazer mais transparência, como eu estou falando, trazer publicidade das vagas, trazer os números de vaga disponível, o valor do auxílio que vai dar. Enfim, um projeto para trazer transparência para todos. Eu prezo muito por transparência. Acho que todos também prezam, né? Então, peço voto favorável. Obrigado. Continua em discussão. Com a palavra a vereadora Poliana Caroline Quirino. Senhor presidente, nobres colegas e a todos que nos acompanham, sejam todos bem-vindos e boa noite. Bom, esse projeto, presidente, visa trazer transparência para os estagiários. Como é de conhecimento de todos aqui, eu encaminho pessoas para o mercado de trabalho. Hoje nós temos uma faculdade em Barra Bonita que oferece cursos de pedagogia, cursos de enfermagem, e muitos estudantes querem saber como é que fazem para participar dos estágios. O que a gente pede aqui é muito simples, é que a prefeitura divulgue um edital para que todos os estudantes possam concorrer e saber quais são as datas que abrem para o povo se inscrever e quais são os cursos que precisam. Nós temos aí a área da educação, a área da saúde, que poderia acolher esses estudantes, né? E que nós precisamos falar sobre isso. Esse projeto está pronto desde abril, mas eu estava esperando para protocolar aqui, porque está tramitando um projeto de lei no Congresso Nacional que estava tentando reformar a lei do estágio e acabar com o direito dos estagiários, né? Nós sabemos que estagiário não tem direito a abono, 13º e férias, e a lei que está tramitando no Congresso visa proteger esses estagiários para enfrentar a precarização das relações de trabalho e, se aprovado, garantirá aos estagiários o recolhimento de fundo de garantia e 13º, que isso também é muito importante. E na semana passada, o vice-presidente atual, em exercício, Geraldo Alckmin, vetou integralmente o projeto de lei do contrato do primeiro emprego, que a medida buscava incentivar a contratação de jovens de 18 a 29 anos sem experiência formal, através da redução de encargos, mas foi barrada por precarizar direitos trabalhistas e comprometer a Previdência. A gente sabe que os estudantes, muitos deles ganham pouco, precisam desses estágios para poder contribuir com os seus estudos, e é por isso que garantir essa lei, que não mexe com todos os direitos dos estagiários, é muito importante, e também trazer transparência e publicidade para que todos os jovens e estudantes de Barra Bonita possam participar e concorrer a uma bolsa de estágio. É só isso. Muito obrigada. Continua em discussão. Não havendo manifestação, em votação com objeto de deliberação, projeto de lei número 15/2026L. Aprovado por unanimidade dos senhores vereadores, ausente o vereador Álvaro José Val Girioli. Projeto de lei número 16/2026L. Dispõe sobre a divulgação do planejamento e cronograma dos serviços de limpeza urbana, capinação, manutenção da iluminação pública e conservação das vias públicas no âmbito do município e da outras providências. Artigo 1º. O Poder Executivo disponibilizará à população informações referentes ao planejamento e à programação dos serviços de: 1º, limpeza urbana; 2º, capinação e roçagem de áreas públicas; 3º, manutenção da iluminação pública, incluindo substituição de lâmpadas e reparos; 4º, conservação de vias públicas, incluindo operação tapa-buracos e serviços correlatados. Artigo 2º. As informações previstas nesta lei deverão ser divulgadas por meio de um portal de transparência no município, sítio eletrônico oficial ou outro meio eletrônico de amplo acesso à população. Artigo 3º. A divulgação deverá conter, sempre que possível, 1º, os bairros ou regiões contemplados; 2º, a previsão de execução dos serviços; 3º, os canais disponíveis para a solicitação e acompanhamento das demandas pela população; 4º, informações sobre eventual alteração
ou reprogramação dos serviços. Artigo 4º. O Poder Executivo poderá utilizar periodicamente as informações divulgadas, observadas as necessidades operacionais, climáticas, orçamentárias ou de interesse público. Artigo 5º. A implementação das disposições desta lei ocorrerá com os recursos humanos, materiais e tecnológicos já disponíveis na administração pública municipal. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, 22 de junho de 2026. O vereador Alexandre Batista de Oliveira. Justificativa. O presente projeto de lei tem por finalidade ampliar a transparência da administração pública municipal, permitindo que a população tenha acesso às informações relacionadas ao planejamento e à programação dos serviços essenciais de manutenção urbana. A divulgação dessas informações contribui para o fortalecimento do controle social, possibilitando aos cidadãos acompanhar as ações do poder público, compreender o cronograma de atendimento das demandas e colaborar com a fiscalização dos serviços prestados. Importante destacar que a proposta não interfere na organização administrativa do Poder Executivo, tampouco cria cargos, despesas obrigatórias ou determina a forma de execução dos serviços públicos. O projeto limita-se a estabelecer mecanismos de publicidade e transparência das ações governamentais, com consonância com os princípios constitucionais da publicidade, eficiência e transparência administrativa. Desta forma, a medida busca aproximar a administração pública da população, promovendo maior previsibilidade, acesso às informações e a participação cidadã na gestão municipal. O vereador Alexandre Batista de Oliveira. Em discussão, como objeto de deliberação, projeto de lei número 16/2026L, de autoria do vereador Alexandre Batista de Oliveira. Não havendo manifestação, em votação. Aprovado também por unanimidade dos senhores vereadores, ausente o vereador Val Girioli, e será encaminhado às comissões. Requerimento. Apresentamos à mesa diretora, ouvindo do outro plenário, requerimento ao senhor prefeito Manuel Fabiano Ferreira Filho, para que se digne responder a esta Casa Legislativa as seguintes informações acerca da organização, capacidade operacional, recursos humanos, orçamento e demanda do Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, do município. Primeiro, do modelo de atendimento e agendamento. De que forma são realizados os atendimentos no CRAS? O acesso ao serviço se dá exclusivamente por agendamento prévio, por ordem de chegada ou mediante combinação de ambas as modalidades. Existe, a esse respeito, regulamentação municipal especificada, portaria, resolução ou instrução normativa que discipline o fluxo de atendimento, os critérios da prioridade e dos prazos máximos de espera? 2. Em que dias da semana e em quais turnos ocorrem os agendamentos? Qual é o número médio das vagas disponibilizadas por sessão de atendimento e qual o intervalo médio entre a solicitação do usuário e a efetiva realização do atendimento? Há registro sistematizado de tempo de espera para os serviços de proteção e atendimento integral à família, o PAIF? Terceiro, existe protocolo formal de triagem e classificação da urgência de demandas nos moldes preconizados pela Política Nacional de Assistência Social e pela Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais da Resolução número 109/2009? Em caso positivo, como funciona na prática? Em caso negativo, de que modos a equipe técnica distingue situações de risco imediato das demandas ordinárias? Segundo, dos procedimentos em casos de urgência e vulnerabilidade aguda. Primeiro, qual é o protocolo institucional adotado pelo CRAS para o atendimento de famílias em situação de vulnerabilidade social aguda ou de risco iminente, tais como casos de violência doméstica, risco alimentar, abandono de crianças e de idosos ou iminência de situação de rua, hipótese
em que se espera pelo agendamento ordinário pode agravar de forma irreversível a condição da família. Segundo, existe fluxo de referência de contrarreferência formalmente estabelecidos entre o CRAS e os demais equipamentos da rede socioassistencial do município para o encaminhamento nos casos urgentes. Tal fluxo é documentado e supervisionado pela gestão municipal. Terceiro, nos últimos 12 meses, quantas ocorrências demandaram atendimento em caráter de urgência? Quantas delas foram atendidas no mesmo dia da procura? Qual foi o tempo médio da resposta, caso necessário? Há registro de situações em que a família, por não ter obtido atendimento tempestivo, precisou recorrer a outro equipamento público ou ficou sem qualquer forma de suporte institucional? Terceiro, dos meios e canais de comunicação institucional. Primeiro, quais são os canais oficiais de comunicação disponibilizados pelo CRAS às famílias do município? Há telefone fixo com atendimento regular, linha de plantão social, aplicativo de mensagem instantânea ou endereços eletrônicos institucional? Qual o horário de funcionamento de cada canal? Existe registro de tentativas de contato não respondidas ou de reclamações formais acerca de inacessibilidade dos canais? Segundo, o CRAS realiza ações proativas de comunicação com as famílias em acompanhamento, tais como visitas domiciliares, contato telefônico periódico ou envio de notificações sobre benefícios e serviços disponíveis? Em caso afirmativo, qual a periodicidade e qual a equipe responsável por essas ações? Em caso negativo, há planejamento de implementação de tais mecanismos? Terceiro, o município dispõe de sistemas informatizados, integrados e de gestão de SUAS, tal como o sistema RMA/MDS ou plataforma equivalente, de que permita o monitoramento em tempo real dos atendimentos, da fila de espera e do histórico das famílias acompanhadas? Se não, de que forma a gestão municipal garante a continuidade e a qualidade do acompanhamento das famílias cadastradas? Quarto, dos dados de produção e da demanda reprimida. Primeiro, qual foi o número total de atendimentos realizados pelo CRAS nos últimos 12 meses, discriminando por tipo de serviço, serviço de conveniência e fortalecimento de vínculos, inserção de benefícios socioassistenciais, encaminhamentos e visitas domiciliares. Esses dados são registrados no Sistema de Registro Mensal de Atendimentos. Estão com conformidade com as metas pactuadas em Plano Municipal de Assistência Social. Segundo, quais são as principais demandas apresentadas pelas famílias nos atendimentos? Transferência de renda, acesso a benefícios eventuais, orientação jurídica, situação de violência, conflito familiar, dentre outras. Há variação sazonal nessas demandas? O diagnóstico territorial do CRAS encontra-se atualizado e foi utilizado para o planejamento das ações do corrente exercício? Terceiro, qual é a dimensão da demanda reprimida do CRAS atualmente? Isto é, quantas famílias aguardam atendimento, há quanto tempo aguardam e qual a natureza de suas necessidades? O município possui projeção ou estimativa da população em situação de vulnerabilidade social que deveria ser alcançada pelo equipamento, mas que ainda não foi inserida nos serviços? Qual é a capacidade de absorção atual frente a esse universo? Quinto, dos recursos humanos e do orçamento. Primeiro, quantos servidores atuam diretamente no CRAS? Informar nome, cargo, vínculo funcional, efetivo, comissionado, temporário ou terceirizado e função exercida por cada um. A equipe de referência do CRAS atende às exigências mínimas estabelecidas pela NOB-RH/SUAS, Resolução CNAS número 17/2011, que determina para os municípios de médio porte a composição mínima de 2 assistentes sociais,
um psicólogo, 2 técnicos do nível médio. Se a equipe se encontra aquém, no mínimo normativo, quais providências foram ou serão adotadas para a regularização? Segundo, qual é o orçamento total aprovado para o CRAS no exercício financeiro corrente, discriminado por fonte de recursos federal, estadual, municipal e a qual o percentual já executado até a presente data? Os valores repassados pelo governo federal via piso básico fixo estão sendo integralmente aplicados na manutenção do equipamento? Há contingenciamento ou remanejamento de verbas que comprometa a continuidade dos serviços? Terceiro, já existe previsão orçamentária para o CRAS no exercício 2027, contemplada na Lei das Diretrizes Orçamentárias, na LDO, e no Projeto de Lei Orçamentária Anual, a LOA, a ser encaminhado a esta Casa? Os valores previstos são compatíveis com as demandas identificadas, com o custo da equipe mínima exigida pela norma e com eventual ampliação da capacidade de atendimento? A gestão municipal possui plano municipal de assistência social atualizado que oriente essas projeções? Sexto, dos critérios da transparência na concessão de cestas básicas. Segundo. Primeiro, existe regulamentação municipal específica, lei, decreto ou resolução que discipline a concessão de cestas básicas como benefício eventual, nos termos do artigo 22 da Lei Orgânica da Assistência Social, o LOAS, Lei nº 8.742/1993, e da Resolução nº 39/2010? Em caso afirmativo, quais são os critérios objetivos de elegibilidade dos documentos exigidos para habilitação e o prazo máximo entre a solicitação e a efetiva entrega? Em caso negativo, com base em quais parâmetros técnicos a equipe do CRAS seleciona os beneficiários? Segundo, quantas cestas básicas foram distribuídas nos últimos 12 meses, discriminadas por mês? Qual é o número atual de famílias cadastradas aguardando o benefício, a chamada demanda reprimida, e qual é o tempo médio de espera entre a solicitação e o atendimento? Há famílias que, após formularem o pedido, deixaram de receber qualquer resposta institucional? Terceiro, de forma o município assegura que a distribuição de cestas básicas obedece critérios técnicos e impessoais, afastando qualquer viés de seletividade política ou pessoal? Existe controle interno ou externo, controladoria, Conselho Municipal de Assistência Social, que audite periodicamente as listas de beneficiários e contege os registros de entrega com o Cadastro Único, o CAD Único, prevenindo irregularidades e garantindo isonomia no acesso ao benefício? Quarto, por qual motivo não estão sendo entregues as cestas básicas, conforme informado nos grupos do CRAS? Um requerimento da vereadora Patrícia de Oliveira Barreto e da vereadora Poliana Caroline Quirino. Em discussão, requerimento, com a palavra a autora, vereadora Poliana Caroline Quirino. Senhor presidente, nobres colegas, a todos que nos acompanham nesta casa e a todos que nos assistem pela internet. Presidente, a gente fez esse requerimento para entender melhor a situação, porque nós estamos recebendo muito pedido de pessoas que precisam da cesta básica e precisa fazer o seu cadastro e esperar para o próximo mês. Fora isso, na semana passada, tem o grupo dos homens, o grupo das mulheres e o grupo das gestantes, né? E, ao final das palestras que tem ali do CRAS, que eles assistem e tudo mais, eles saem dali com a sua cesta do mês. E que, infelizmente, não foi dado a cesta e que muitas famílias estão
desesperadas, sem saber quando é que vão vir essas cestas. Hoje, em contato com o CRAS de manhã, elas me disseram o seguinte, que as cestas estão em processo de licitação, né? E que assim que definir um novo fornecedor, que eles vão fazer os pedidos e iniciar as entregas. Mas a gente sabe que a licitação demora. Essas pessoas já precisam passar por seus cadastros, sabemos o quanto é rigoroso, e agora a gente se depara com mais essa situação. Primeiramente, eu quero me solidarizar com todas as assistentes sociais que fazem um trabalho brilhante no desenvolvimento social da nossa cidade e que fazem o seu trabalho com excelência. E que também sofrem em dobro, né? Que precisam conhecer a realidade das famílias, dialogar com essas famílias e ter que dar a notícia de que não vamos ter cesta básica. Né? Isso é muito difícil. Ano passado já passamos por essa situação. Nós gostaríamos de estar tranquilas também, reivindicando coisas ao prefeito. Nós não gostaríamos de estar aqui toda segunda-feira falando sobre assuntos que são primordiais para a nossa cidade. Desenvolvimento social é um tema muito importante. É segurança alimentar dessas famílias, segurança social, né? É uma das pastas mais importantes da nossa cidade. O que a gente pede é respeito com a população e com as servidoras que trabalham nesse lugar. A gente precisa também pensar em outras políticas públicas para garantir a segurança alimentar, como cozinhas comunitárias, Casa da Sopa novamente, um restaurante popular, hortas comunitárias, banco de alimentos e etc. Esse requerimento está um pouco extenso para a gente entender um pouco melhor da situação dessas pessoas que dependem do CRAS, dependem das cestas básicas e que precisam aguardar para pegar um número para serem atendidos. E também na situação da cesta básica, porque as pessoas vêm falar, esse mês não tem a cesta básica e elas disseram que não vai entregar nem esse mês e nem o mês que vem. O que eu vou responder para as pessoas? E o mais triste de tudo isso, né, é que a maioria das pessoas que veio falar comigo me disseram que tinha um senhor ali, de 80 anos, que é aposentado com um salário mínimo, que paga seu aluguel, água e força, e saiu dali desesperado porque não tinha arroz para cozinhar mais. Então, o que a gente está discutindo aqui é comida, são itens básicos, são cestas básicas para as famílias que dependem de segurança social da nossa cidade. Só isso e muito obrigada. Continua em discussão. Não havendo manifestação, em votação, requerimentos favoráveis, permaneçam sentados, contrário que não se levantar. Contrário ao requerimento, vereador Rodrigo Giraldino Maldonado, Marquinho Moraes, vereador Carira, Luiz Fregolente, Cássia Bispo de Almeida, vereador Adriano Testa, vereador Alexandre Batista de Oliveira. A favor, vereador Claudecir, vereadora Patrícia, vereadora Poliana, vereador Cristian Guimarães. Rejeitado o requerimento. Requerimento. Requeiro à mesa, ouvindo do outro plenário, observadas as formalidades regimentais, seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que, através do setor competente, informe o seguinte sobre o serviço público. Primeiro, qual o motivo da demora na confecção e entrega das perpétuas mortuárias contendo o número e identificação das pessoas falecidas nos cemitérios municipais? Segundo, há informações de que munícipes aguardam há mais de um ano pela entrega das referidas placas, apesar de que já terem efetuado o pagamento das taxas exigidas. Tal informação procede? Quantas perpétuas mortuais encontram-se pendentes da confecção e entrega atualmente? Qual a previsão para a regularização dessa situação e para a efetiva entrega das placas aos familiares que já realizaram o recolhimento das taxas correspondentes? Justificativa. Este vereador foi procurado por munícipes que relataram estar aguardando há mais de um ano pela entrega das perpétuas mortuárias, destinadas à identificação de seus entes falecidos,
mesmo após o recolhimento das taxas exigidas pela administração municipal. Trata-se de questão que envolve a organização e controle funerário, além do respeito às memórias dos falecidos e aos seus familiares, razão pela qual se faz necessária a prestação de esclarecimento por parte do Poder Executivo, bem como a adoção de medidas para a regularização da situação. Sala das Sessões, 17 de agosto de 2026, o vereador Claudecir Pascoal. Em discussão, requerimento. Tudo bem, mas pode, pois se você fique à vontade, vereador. Palavra ao autor, vereador Claudecir Pascoal. Senhor presidente, nobres colegas, demais presentes, um requerimento simples de pedido de informações ao senhor prefeito. Foi postado, o Jean está até presente, foi postado na internet uma reclamação que ele não estava tendo esses tipos de informações. Ele relatou para mim que procurou o senhor prefeito, o vice-prefeito, e não obteve nenhum tipo de resposta ou atendimento nesse sentido. As placas, elas já foram pagas até, e não está sendo entregue. É um requerimento que temos que saber por que não foram entregues ainda. E tem relatos aí de até 1 ano essas plaquinhas que identificam os túmulos no cemitério. Tem um relato aqui da Jéssica Rodrigues, que eu vou ler para os senhores. Antes de vir comentar, quero dizer que fique bem claro a questão de baixar o aplicativo. O senhor prefeito ele fez um vídeo que existe um aplicativo no cemitério para localização. Mas o conteúdo do requerimento não é esse, né? O conteúdo do requerimento é saber por que ainda não foi entregue. Tem relatos que foram pagas, tem relatos de 4 meses, 1 ano. E continuando o relato da Jéssica, na questão de baixar o aplicativo e verificar o seu funcionamento. Pois tem algumas questões que, inclusive, já procurei a prefeitura, Jéssica falando, né, pessoalmente. E todas as vezes obtive sempre a mesma resposta. Vamos lá. Minha questão principal é por que as plaquinhas da numeração perpétua não estão sendo disponibilizadas às famílias, visto que as taxas dos sepultamentos devem ser pagas até em 30 dias. Paga antes para depois receber as plaquinhas. Né? E referente ao aplicativo que eu baixei, ela está falando do aplicativo que o senhor prefeito falou num vídeo. Eu mesmo fiz uma busca com o nome de um parente meu que faleceu há 1 ano e 3 meses, simplesmente não apareceu no aplicativo onde ficava o túmulo ou o nome da pessoa. Se sabendo informar, depois ela relata mais alguma coisa. Eu quero dizer a todos, principalmente a população barra-bonitense, que esse vereador nunca vai deixar de atender o munícipe que fizer um pedido, ainda mais quando não foi atendido pela municipalidade. Então, eu sempre vou fazer da voz à população, ao povo dessa cidade. Eu quero transmitir o vídeo do Jefferson para que todos os vereadores que não viu ainda, para ver. Passa para Gabriel. Jefferson, bom dia, pessoal. Meu nome é Jean. Falar a verdade para vocês, não tenho felicidade nenhuma de estar colocando minha cara aqui sobre um assunto que, na minha opinião, é muito chato. O descaso que acontece. Há um pouco mais de 1 ano, enterrei minha mãe, né? Aí houve algumas coisas que estão sendo resolvidas na justiça, que assim que for resolvido, eu venho aqui para falar, porque a população tem que estar sabendo do que acontece, porque como que eu vou falar para vocês? É de caso público, a população tem que estar sabendo. Desculpa eu estar um pouco nervoso, mas quando minha mãe faleceu, eu fui até a prefeitura, né, para pagar a taxa do sepultamento, que é onde vai fazer a plaquinha, isso tudo. E o que acontece? Para mim lá foi falado para mim que assim que a placa ficasse pronta, ia automaticamente para o setor lá do cemitério. E
ontem eu fui lá no túmulo onde minha mãe foi enterrada, junto com meu pai lá. E cheguei lá e vi só a plaquinha que tá o meu pai, né? A plaquinha do meu pai. Achei estranho. Resolvi hoje de manhã ir até a prefeitura e perguntar, né? Aí quando cheguei lá, fui atendido. Não foi mal atendido, não posso falar que foi mal atendido, mas eu questionei porque eu falei, foi falado uma coisa pra mim e não aconteceu. Aí ele falou que nunca foi dessa maneira que eu falei. Achei estranho, porque foi falado. E ele falou assim pra mim que tá demorando mesmo, tá demorando, porque eles compram por lote de plaquinha. Assim, normalmente eram 6 meses, mas tá chegando quase 2 anos já de espera, porque eles compram por lote. Agora eu pergunto, o que eu tenho a ver com lote? Aí o que acontece? Fica sem plaquinha lá, e aí? Onde tá o erro? Então, tô bem indignado. Eu gostaria de aqui deixar publicamente, quem puder compartilhar, compartilhe aí. Porque eu acho que tá acontecendo alguma coisa que não tá certo aí. Porque 1 ano já, pouco mais de 1 ano, mas tem gente esperando aí quase 2 da plaquinha, para poder levar lá. Sendo que para mim foi falado que ia direto. Mas tudo bem, vamos lá. Eu gostaria aí de falar para vocês que eu gostaria que esse vídeo chegasse não a 1 ou 2, 3 vereadores, a todos. Providências têm que ser tomadas, porque é uma vergonha inadmissível isso. Das coisas que acontecem ali no setor do cemitério, e eu vi que não é só lá do cemitério, administrativamente também, se for falar, é o que está acontecendo. Então eu gostaria que chegasse a todos os vereadores, independente de quem seja, todos, vocês têm a obrigação, eu não estou pedindo, eu estou exigindo providências, porque eu preciso saber de como funciona. A taxa foi paga, certo? Há mais de 1 ano. E não é justo ficar mais de 1 ano esperando, porque tem que comprar lote. Eu não tenho nada a ver com lote. Não tem nada a ver. Por isso que está essa bagunça lá. Tá essa bagunça aí, por quê? Porque vocês não fazem o serviço como é para ser feito. Agora, para mim, falaram uma coisa, há um pouco mais de 1 ano atrás. Agora, chega lá é diferente. Eu já esperava, achando que já estava tudo certo e não estava. E foi falado para mim hoje que sempre foi assim, que vai lá e pega. Só que realmente está em atraso, e não é um atraso pequeno, é um atraso grande, porque se faz quase 2 anos, tá errado isso, né? Eu acho que tá errado. Porque, fala a verdade, entrou o dinheiro, a taxa foi paga. E aí? Como fica a prefeitura? Como fica? Eu quero saber. Todos os vereadores de Barra Bonita. Eu não estou pedindo. Não estou pedindo para você um favor. É obrigação. Obrigação dos vereadores. Qual é? Fiscalizar. Não ficar puxando o saco de... Pronto, todos os vereadores ouviram o Jean. Peço o voto favorável do requerimento para a gente termos essas respostas mais precisas, o que está acontecendo com essa compra aí. Obrigado. Continua em discussão. Palavra, vereador Luiz Fregoleto. Boa noite, presidente, demais colegas, público presente, internautas. Primeiramente, a taxa que é recolhida, é importante ser colocado a público, ela é uma taxa referente ao custo do sepultamento. Lá na taxa, se vocês, quem tem o comprovante, pode ver, eu enterrei um irmão meu, fez 1 ano ontem, por sinal. A taxa que você recolhe lá é a taxa referente ao sepultamento, não é a taxa referente placa. Uma coisa não tem a ver com a outra. A placa realmente era utilizada, era padrão, e com esse aplicativo agora, por último, que foi criado, faz com que você chegue ao túmulo, chegue ao local onde você tem o seu parente
sepultado automaticamente pelo aplicativo, né? É uma evolução, uma modificação que teve dispensando, porque as plaquetas não são números sequenciais. Você vai chegar lá, você vai ter uma número 3 aqui, outra número 50 do lado, outra número 60 do outro lado. Elas não são com a finalidade de você localizar o túmulo. Infelizmente é assim. Então, o aplicativo te leva até o túmulo. Se bem que a gente, no caso do vídeo ali, é a mãe dele, você nunca vai deixar de saber onde sua mãe está sepultada, ou seu parente qualquer, jamais você vai ter dificuldade para localizar seu ente querido que está sepultado ali. A plaqueta não é para isso, não serve para isso, né? Então, a palavra, vereador, por favor. Pois não. Concede a palavra? Essa plaquinha é de controle da prefeitura, então? Não é de controle do proprietário do túmulo, é de controle da prefeitura. Controle da prefeitura, exatamente. E tem um vídeo, aproveitando que o prefeito fez esses dias atrás, acho que semana passada, sobre o assunto, então eu pedi para o Gabriel também aproveitar por o vídeo lá. Mas era só isso. Obrigado. Olá, meus amigos de Barra Bonita. Estamos hoje aqui no nosso cemitério municipal para falar com vocês sobre um aplicativo que há alguns anos nós estamos usando aqui para localizar as pessoas que aqui estão enterradas, nossos amigos, nossos parentes, nossos familiares. Chama SemiCloud. Aqui na explicação do nosso vídeo vai ter um link que tem um tutorial que vai ensinar como usar esse aplicativo. Sabe por quê? Isso aí veio a facilitar demais a nossa vida. Hoje, o que a gente faz? Usa o aplicativo, é muito mais fácil. Entrem no link, vejam e depois vocês me falam se é bom ou não, tá ok? Fiquem com Deus e muito obrigado. Continua em discussão o requerimento, não havendo manifestação, em votação. Os horários permaneçam sentados, contrários que não se levantar. Está rejeitado também o requerimento com os votos contrários do vereador Rodrigo Giraldani Maldonado, Marquinhos Moraes. Eu queria que a casa registrasse o nome do cidadão que acabou de desacatar essa casa, por favor. Deixar em ata. Luiz Fregolento, Cássio Bispo de Almeida, Adriano Testa e também o vereador Alexandre. Ele perdeu a oportunidade que eu queria estar explicando para ele. Quando ele fez essa live, eu fui um dos vereadores que primeiro apreciei essa live e fui conversar com o senhor prefeito municipal no mesmo dia. Até comentei com o vereador Alexandre, que estava embaixo na garagem. Eu acho que ele tem a razão dele, eu acho que sempre quem tem algum ente lá na situação, no cemitério, que quer fazer de tudo para que seja do jeito que quer, mas as coisas às vezes não acontecem, né? E o prefeito ficou muito assim, chateado com a situação também. Ele ligou para a pessoa responsável para que tomasse as medidas urgentes para que comprasse essa plaquinha que o menino estava requisitando, né? Então eu acho que já está para se fazer a compra e resolver o problema, tá? Eu queria até passar para ele, mas ele perdeu a oportunidade de ouvir, né? Infelizmente as coisas estão acontecendo de maneira que é tudo do jeito que quer, na hora que quer, e as coisas não é assim que se faz, entendeu? Mas eu posso garantir que já está tomando as providências para que seja adquiridas as plaquinhas e oferecida, né, às pessoas que estão em atraso com essa situação. Indicação. Indico nos termos regimentais ao senhor prefeito municipal que interceda junto ao setor competente para realizar a operação tapa-buracos na rua Tereza Bola Saf, no bairro da Coabinha, nas proximidades do projeto Pés Descalços. Uma indicação do vereador Alexandre Batista de Oliveira. Indicação do vereador Alexandre Batista de Oliveira será encaminhada ao senhor prefeito municipal. Indicação. Indico nos termos regimentais ao senhor prefeito municipal que interceda junto ao setor competente para realizar a limpeza e a capinação do mato existente nas calçadas das ruas Mário Finato e Ademar Monge, localizadas no bairro do Entulho. Uma indicação do vereador Alexandre Batista de Oliveira.
indicação do vereador Alexandre Batista de Oliveira será encaminhada ao seu prefeito municipal. Moção de aplausos. Apresentamos à mesa, ouvindo do outro plenário, nos termos regimentais, moção de aplausos ao Sindicato Rural Patronal de Barra Bonita, na pessoa de seu presidente, senhor Leonardo Ustulin, extensivo à senhora Márcia Aparecida Alexandrini, coordenadora dos cursos, e toda a sua equipe, pelo relevante trabalho desenvolvido na promoção, organização e execução dos cursos e programas do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o SENAR, em nosso município. Justificativa. O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o SENAR, desempenha papel fundamental na qualificação profissional, na promoção social e no fortalecimento do agronegócio brasileiro, contribuindo de forma efetiva para o desenvolvimento humano, econômico e social das comunidades atendidas. Em Barra Bonita, graças ao empenho do Sindicato Rural Patronal e de sua equipe, sob a presidência do senhor Leonardo e com a dedicada coordenação da senhora Márcia, inúmeros cursos e capacitações vêm sendo disponibilizados gratuitamente à população, beneficiando produtores rurais, trabalhadores, jovens e demais cidadãos interessados em ampliar seus conhecimentos e oportunidades profissionais. Os cursos oferecidos abrangem áreas estratégicas para o desenvolvimento regional, incluindo operações de máquinas agrícolas, agricultura de precisão, cultivo e manejo de culturas, aplicação de defensivos agrícolas, capacitação em normas regulamentadoras, além de diversas ações voltadas à promoção social, como culinária, artesanato, saúde, desenvolvimento pessoal e geração de renda. Merece destaque especial o programa Jovem Empreendedor do Agro, que vem preparando adolescentes para os desafios do mercado de trabalho e para o exercício da cidadania, promovendo valores como responsabilidade, cooperação, respeito e trabalho em equipe, ao mesmo tempo em que desperta o interesse pelo agronegócio e pela inovação no campo. A atuação do Sindicato Rural Patronal, em parceria com as entidades locais e com o poder público municipal, tem possibilitado a realização de cursos de elevada qualidade, contribuindo diretamente para a qualificação e a mão de obra para o aumento da produtividade rural, para a geração de renda e para a melhoria da qualidade de vida de inúmeras famílias em nossa comunidade. Diante da importância desse trabalho, dos expressivos resultados alcançados ao longo dos anos, esta Casa Legislativa registra seu reconhecimento e sua gratidão aos homenageados, extensivo a todos os colaboradores e instrutores envolvidos nas atividades do SENAR, pelos relevantes serviços prestados ao município de Barra Bonita e sua população. Que desta manifestação seja dada ciência aos homenageados. Sala das Sessões, 16 de junho de 2026. Os vereadores Rodrigo Giraldelli Maldonado, Marcos Rogério Moraes e Luiz Aparecido Fregolento. Em discussão, moção de aplausos de autoria dos vereadores Rodrigo Giraldelli Maldonado, Marquinhos Moraes e Luiz Fregolento. Não havendo manifestação, em votação. Aprovado por unanimidade dos senhores vereadores, ausente o vereador Val Girioli, e será encaminhada aos homenageados. Moção de apelo. Apresento à mesa diretora, ouvido do outro plenário, moção de apelo ao senhor prefeito municipal Manuel Fabiano Ferreira Filho, para que interceda junto aos departamentos competentes, visando a realização urgente da limpeza, instalação de placas indicativa proibido jogar lixo, contendo as penalidades e sanções aplicáveis aos infratores, bem como a futura urbanização da área verde localizada entre a rua Francisco Alves e a rua Antônio Fázio e a rua Miguel Casagrande. Uma moção de apelo da vereadora Poliana Caroline Quirino. Em discussão, a moção de apelo da vereadora Poliana Caroline Quirino. Não havendo manifestação, em votação. Aprovada por unanimidade dos senhores vereadores e será encaminhada ao senhor prefeito municipal.
Moção de apelo. Apresento à mesa diretora, ouvindo do outro plenário, moção de apelo ao senhor prefeito municipal, Manuel Fabiano Ferreira Filho, para que interceda com brevidade junto aos departamentos competentes da administração municipal, visando a realização de obras de reparo, reconstrução e adequação da calçada localizada de frente à sala de estudos situada à rua Antônio Argemiro Ferreira, bem como no trecho correspondente à rua Francisco Alves, no Jardim Nova Barra. Uma moção de apelo da vereadora Poliana Caroline Quirino. Em discussão, moção de apelo da vereadora Poliana Caroline Quirino. Não havendo manifestação, em votação. Aprovada por unanimidade dos senhores vereadores, ausente o vereador Valgirioli, e será encaminhada ao senhor prefeito municipal. Tem aqui foi feita a moção de apelo do vereador Claudecir, veio a resposta da Raizen aqui, ó. Posso ler, né? A Câmara Municipal de Barra Bonita, ofício número 152/2026. Raizen Energia S.A., unidade barra Raizen ou Companhia, empresa localizada na Fazenda Paudalho, município de Barra Bonita, estado de São Paulo. Respeitosamente a presença de vossas senhorias em atenção ao ofício, apresentar os seguintes esclarecimentos. Inicialmente, a Raizen reforça que possui a política de saúde, segurança e meio ambiente como pilar fundamental de suas operações, pautando sua atuação pelo compromisso com a proteção ambiental, a segurança de suas atividades e o bem-estar das comunidades onde está inserida. A companhia reafirma ainda seu compromisso com a melhoria contínua em seus processos operacionais e ambientais, buscando permanentemente o aperfeiçoamento de tecnologias, práticas e controles voltados à mitigação de eventuais impactos decorrentes às suas atividades. No tocante à operação industrial, cumpre esclarecer que a unidade mencionada atua de forma regular e devidamente licenciada pelo órgão ambiental competente, notadamente a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, a CETESB, perante a qual são prestados todas as informações técnicas pertinentes, em conformidade com a legislação vigente e com as condicionantes aplicáveis. Não obstante, a Raizen permanece atenta às manifestações da comunidade e às comunicações recebidas, mantendo postura colaborativa e transparente junto aos órgãos públicos, inclusive em sua continuidade às conversas já iniciadas sobre o tema com esta Câmara Municipal. A companhia reafirma seu compromisso com o desenvolvimento sustentável e se mantém à disposição para eventuais esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários, sendo o que havia para o momento, a Raizen renova protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Raizen Energia S.A. Quer passar isso aqui? Em atendimento à Lei Federal número 9.452, 20 de março de 1997, comunicamos à Câmara Municipal a liberação de recursos financeiros do Governo Federal. Aqui existem vários recursos, do deputado Gilberto Nascimento, senadora Maria Gabrilli, deputado federal João Cury, deputado João Cury também, à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Casa. Esgotadas as matérias do expediente, passaremos para o uso da palavra, conforme a inscrição, o vereador Claudecir Pascoal. Senhor presidente, nobres colegas, os demais presentes, boa noite novamente. Eu só quero reforçar sobre o ofício que o Grupo Raizen mandou. Nós recebemos a diretoria da Raizen de São Paulo, a semana passada, eu e o vereador Kiko. Foi uma boa conversa, eles se comprometeram a resolver o problema da fuligem.
Não sei se é só por causa da chuva também, mas já faz uma semana mais ou menos que não está caindo mais no bairro. Tomara que tenha tido efeito essa reunião, essa pressão. O documento que foi enviado para eles, que foi enviado para a CETESB, eles garantiram que vão dar manutenção, que tinha quebrado uma peça esses tempos atrás dos filtros e que iam reformar, ia dar a manutenção correta. Tomara que continue mesmo, porque a população lá dos altos da cidade, principalmente, reclama muito. Esses dias está bom. Obrigado. Não havendo mais vereador para o uso da palavra. Na Duval. Era da vereadora Poliana. Achei que era do Val Giriola, que não está presente na sessão. Faz favor, Adriano. Desculpa, então. Moção de apelo. Apresento à mesa diretora, ouvindo do outro plenário, a moção de apelo ao senhor prefeito municipal Manuel Fabiano Ferreira Filho, para que interceda junto aos departamentos competentes, visando a realização urgente de limpeza, instalação de placa indicativa proibido jogar lixo, contendo as penalidades e sanções aplicáveis aos infratores, bem como a futura urbanização da área verde localizada à rua Francisco Alves, Rua Antônio Fázio e Rua Miguel Casagrande. Moção de apelo da vereadora Poliana Caroline Quirino. Em discussão, a moção de apelo da vereadora Poliana Caroline Quirino. Não havendo manifestação, em votação. Aprovada por unanimidade dos senhores vereadores, ausente o vereador Val Girioli, será encaminhada ao seu prefeito municipal. Moção de apelo. Apresento à mesa, ouvindo do outro plenário nos termos regimentais, moção de apelo ao senhor prefeito municipal, Manuel Fabiano Ferreira Filho, para que interceda junto à empresa responsável pela execução da obra na rua Silvio Sestari, no bairro Sonho Nosso, visando a conclusão dos serviços e a entrega definitiva da melhoria à população. Uma moção de apelo da vereadora Cássia Bispo de Almeida. Em discussão, moção de apelo da vereadora Cássia, com a palavra autora. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas. Eu coloquei essa moção por conta, eu estou sendo muito procurada, que lá na rua Silvio Sestari foi feito uma obra que precisava muito por conta que havia toda a chuva que acontecia, entrava água nas casas das pessoas que moravam mais abaixo, né? Só que eles não entregaram ainda a obra completa e ficou lá parado. Já foi feita a obra, passaram a parte do cimento e tá lá. Então os moradores estão reclamando para poder terminar essa obra, né? Já foi terminado, só passar a massa asfáltica agora. Então, eu queria que essa moção é para o prefeito poder estar encaminhando para a empresa que está prestando essa obra, né? Parece que foi uma obra que foi ganha judicialmente, né? Mas que elas terminem de estar fazendo esse asfalto ali para a população, no qual está atrapalhando. Esses dias já teve queda já de gente com a moto. Então, acho que é muito necessário o prefeito estar entrando em contato com essa empresa para poder estar terminando essa obra. Só isso, senhor presidente. Obrigada. Continua em discussão. Tá com você? Não havendo manifestação, em votação. Aprovada por unanimidade dos senhores vereadores, moção de apelo da vereadora Cássia e será encaminhada ao seu prefeito municipal. Moção de apelo. Moção de apelo.
Apresento à mesa diretora, ouvindo do outro plenário, a moção de apelo ao senhor prefeito Manuel Fabiano Ferreira Filho, para que interceda junto ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto, o SAI, a fim de que seja revista e readequada a sistemática de interrupção do fornecimento de água no bairro Coab e adjacências após a meia-noite, tendo em vista os inúmeros transtornos que a medida vem ocasionando aos munícipes. Uma moção de apelo da vereadora Poliana Caroline Quirino. Em discussão, moção de apelo da vereadora Poliana. Com a palavra, a autora. Senhor presidente, nobres colegas, bom, apresentei essa moção em nome de munícipes ali da Coab que trabalham à noite e que chegam em casa e precisam tomar um banho, muitos deles na usina e também na transportadora Risso, e que não tem caixa d'água grandes, né? E que fica sem água para poder tomar banho, e a gente sabe que com esse frio, né, tá muito complicado, a gente precisa, até porque as pessoas pagam o mínimo de suas águas, a gente sabe que não é barato. Então, eu estou aqui hoje em nome das pessoas ali da Coab que precisam utilizar a água, que trabalham à noite e que eles desligam, essas pessoas ficam sem água. Só isso. Muito obrigada. Continua em discussão, não havendo manifestação, em votação. Aprovada por unanimidade dos senhores vereadores, ausente o vereador Val Girioli, será encaminhada ao senhor prefeito municipal. Passaremos para a ordem do dia, constando do seguinte: existem aí 3 projetos, né, que já foram votados em primeira discussão e votação. Poderemos estar votando em bloco? Claudecir, pode ser? O projeto de lei número 07/2026, projeto de lei número 10/2026L, também o projeto altera a lei tal municipal, projeto de lei número 11/2026L. Está em discussão. Não havendo manifestação, em votação. Aprovados por unanimidade dos senhores vereadores, com a ausência do vereador Val Girioli. Projeto de lei número 12/2026L dispõe sobre a inclusão do circuito especial de atletismo e esportes adaptados no calendário oficial de eventos esportivos do município da Estância Turística de Barra Bonita. Esse é o 12. Esse daí também já foi discutido e votado em primeira discussão. Sim. Aprovado também com a ausência do vereador Val Girioli. Primeira discussão e votação do projeto de lei complementar número 04/2026L, de autoria do Executivo, que apresenta vagas de emprego público de técnico em educação 1, especialidade de monitor escolar ao quadro de empregos efetivos do magistério da Prefeitura da Estância Turística de Barra Bonita. Parecer jurídico. Projeto de lei complementar número 4/2026. Trata-se de projeto de lei complementar de autoria do chefe do Executivo, que cria emprego público efetivo de técnico em educação 1, especialidade monitor escolar, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação e da outras providências. Não há vício de iniciativa, considerando a sua apresentação pelo prefeito. Por outro lado, por força da autonomia administrativa de quem foram adotadas, as entidades municipais são livres para organizar os seus próprios serviços, segundo suas conveniências locais. E, na organização desses serviços públicos, a administração cria cargos e funções, institui classes e carreiras, faz provimentos e lotações, estabelece vencimentos e vantagens e delimita os deveres e direitos de seus servidores. Dessa maneira,
a liberdade conferida ao Poder Executivo para organizar os seus próprios serviços. Liberdade esta que está subordinada às seguintes regras fundamentais e impostergáveis. A que exige que essa organização se faça por lei. B, a que prevê a competência exclusiva da entidade ou poder interessado. C, a que impõe a observância das normas constitucionais pertinentes ao servidor público. O projeto cumpre estes 3 requisitos ao pretender estabelecer por lei complementar o artigo 42 do parágrafo único, inciso 7º da Lei Orgânica do Município e de sua iniciativa exclusiva no artigo 43, inciso 1º da Lei Orgânica do Município, dentro das normas constitucionais pertinentes aos servidores públicos, a criação de empregos públicos efetivos e funções gratificadas no quadro funcional da Prefeitura. Quanto ao mérito, o emprego público de técnico de educação 1, especialidade monitor escolar, tem por finalidade acompanhar os alunos da educação inclusiva no suporte às atividades pedagógicas e na organização das rotinas escolares. Sua criação se justifica diante da carência dessa especialidade nas unidades da rede municipal de ensino, em razão do crescimento das demandas educacionais e do aumento das necessidades de atendimento especializado. Pelo exposto, opino pela legalidade e constitucionalidade da propositura, sem prejuízo de entendimento contrário, é o parecer. Barra Bonita, 8 de junho de 2026, consultor jurídico Vitor Antônio Pestana. Comissão Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei número 4/2026. A interessada é a Prefeitura da Estância Turística de Barra Bonita. Assunto: acrescenta vagas de emprego público de técnico em Educação 1, especialidade monitor escolar, ao quadro de empregos efetivos do Magistério da Prefeitura da Estância Turística de Barra Bonita e da outras providências. Parecer: o presente projeto pretende obter deste Legislativo a autorização necessária. Esta comissão nada tem a opor, optando pela sua apreciação e votação pelo plenário. Presidente da comissão, Luiz Aparecido Fregolente. Relator, Claudecir Pascoal. Membro, Alexandre Batista de Oliveira. Em discussão, projeto de lei complementar número 04/2026. Não havendo manifestação, em votação. Aprovado por unanimidade dos senhores vereadores, ausente o vereador Val Girioli, projeto de lei complementar número 04/2026. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 09/2026, de autoria do Executivo, que altera o inciso do artigo 5º da Lei Municipal número 3.336, de 23 de setembro de 2019, que disciplina o serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros por meio de aplicativos ou outras plataformas de comunicação em rede, no município da Estância Turística de Barra Bonita, e da outras providências. Parecer jurídico. Projeto de lei número 9/2026. Trata-se de projeto de lei da autoria do chefe do Executivo que altera a lei número 3.336, de 23 de setembro de 2019, que disciplina o serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros no âmbito do município. A matéria, objeto da presente projeto e de competência do município, considerando que a Lei Federal número 12.587/2012 dispõe que compete exclusivamente aos municípios
e ao Distrito Federal regulamentar e fiscalizar o serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros no âmbito de seus territórios. Outro sim, o projeto visa alterar legislação vigente de regulamentar o serviço no que diz respeito ao interesse local, nos moldes do artigo 30 do inciso 1º da Constituição da República. Quanto ao mérito, a presente proposta de alteração legislativa visa tão somente adequar a Lei Municipal número 3.336/2019 à realidade fática verificada pelo Departamento Municipal de Trânsito, o DEMUTRAN, que tem recebido recorrentes demandas de motoristas de aplicativo que operam veículos registrados em nome de terceiros. Em sua redação originária, o inciso 1º do artigo 5º da mencionada lei exige que o transporte seja realizado em veículo próprio do transportador. Tal exigência, embora compreensível sob o aspecto do controle administrativo, tem inviabilizado a regularização de inúmeros motoristas que conduzem veículos pertencentes a cônjuges, familiares, sócios ou terceiros com quem mantém relação jurídica de comodato, circunstância que não implica, por si só, qualquer risco adicional aos usuários do serviço ou à segurança viária. Portanto, a alteração visa possibilitar a regularização dessas pessoas que atuam como transportadores remunerados privados individuais de passageiros, além de garantir isonomia de tratamento entre categorias análogas de transporte remunerado, uma vez que a legislação municipal que disciplina o serviço de mototáxi já contempla solução idêntica. Por fim, a exigência nos termos da responsabilidade ou de comodato garante a rastreabilidade do vínculo entre o motorista e o proprietário do veículo, assegura a identificação dos responsáveis solidários em caso de sinistro e confere ao Poder Público Municipal os instrumentos necessários à fiscalização adequada do serviço. Ante do exposto, não tenho nada a opor ao projeto em pauta. Este é o parecer, Barra Bonita, 8 de junho de 2026, consultor jurídico Vitor Antônio Pestana. Comissão Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei número 9/2026, a Prefeitura Municipal da Estância Turística de Barra Bonita. Assunto: altera o inciso 1º do artigo 5º da Lei Municipal número 3.336, de 23 de setembro de 2019, que disciplina o serviço de transporte remunerado privado e individual de passageiros, por meio de aplicativos ou outras plataformas de comunicação em rede, no município da Estância Turística de Barra Bonita e da outras providências. Parecer: o presente projeto pretende obter deste Legislativo a autorização necessária. Esta comissão nada tem a opor, optando pela sua apreciação e votação pelo plenário. Presidente da comissão, Luiz Aparecido Fregolente. Relator, Claudecir Pascoal. Membro, Alexandre Batista de Oliveira. Em discussão, com a palavra, o vereador Claudecir Pascoal. Senhor presidente, nobres colegas, eu estava estudando esse projeto, senhoras e senhores, só que eu não consegui acabar de estudar e o senhor presidente colocou para votar, eu não sabia que ia entrar hoje. Então eu peço mais uma semana de vistas para poder estudar ele melhor. Obrigado. Em discussão, pedido de vista do vereador Claudecir Pascoal. Não havendo manifestação, em votação. Aprovada o pedido de vista do vereador Claudecir Pascoal, dentro do prazo regimental, tá? Então, está aprovado o pedido de vista do vereador Claudecir Pascoal. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 10/2026, de autoria do Executivo, que cria o ponto de apoio ao caravanista para veículos de recreação, RVS,
institui taxa de utilização e dá outras providências. Parecer jurídico. Projeto de lei número 10/2026. Trata-se de projeto de lei de autoria do chefe do Executivo, que cria no município da Estância Turística de Barra Bonita o ponto de apoio ao caravanista para veículos de recreação, como motorhomes, trailers, campers, carretas-barraca, semi-reboques, barraca de teto e demais veículos similares, destinado ao incentivo do turismo, da cultura e da economia local. Primeiramente, cumpre destacar que o referido projeto aborda a matéria de competência municipal conforme o artigo 30 do inciso 1º e do artigo 216 do parágrafo 1º da Constituição da República, pois trata de assunto de interesse local. A Constituição Federal, em seu artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2º, a reserva ao chefe do Poder Executivo a iniciativa privativa de leis que tratem de organização e funcionamento da administração pública, bem como a criação e atribuições de órgãos. No mesmo sentido, a Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 7º, parágrafo 1º, assegura a competência do município de legislar sobre assuntos de interesse local. Quanto à constitucionalidade, o conteúdo da proposição é compatível com os princípios constitucionais que regem a administração pública, pois estimula o turismo local, ordena o uso de áreas públicas, envolve regras de trânsito e devem observar, no artigo 22 do inciso 11º, a competência da União. A Lei Orgânica do Município prevê a competência para legislar sobre o uso de áreas públicas, posturas municipais, meio ambiente e mobilidade urbana, além de estimular o turismo e o desenvolvimento sustentável. A previsão de isenção de responsabilidade do artigo 3º do parágrafo 5º é juridicamente válida, pois estabelece regra clara de que o município não assume guarda de bens, alinhado à responsabilidade civil extracontratual do artigo 37 do parágrafo 6º. Quanto às penalidades mencionadas no artigo 1º, no parágrafo 1º do artigo 4º, que serão objeto de regulamentação, o município pode estabelecer penalidades administrativas, desde que previstas em legislação específica e respeitado o Código de Trânsito Brasileiro. Assim sendo, respeitada a natureza opinativa do parecer jurídico, que não vincula por si só a manifestação das comissões permanentes e as convicções dos membros desta Câmara, e assegurada a soberania do plenário, este consultor jurídico manifesta-se emitindo parecer favorável à tramitação do projeto de lei número 10/2026, não considerando constitucionalidade por atender os requisitos legais da legislação municipais vigentes, devendo ser analisados pelos pares desta Casa. Ante todo o exposto, não tenho nada a opor ao projeto em pauta. Este é o parecer. Barra Bonita, 15 de junho de 2026. Consultor jurídico, Vitor Antônio Mestana. Comissão Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei número 10/2026. Parecer. O presente projeto pretende obter desse legislativo a autorização necessária. Esta comissão nada tem a opor, optando pela sua apreciação e votação pelo plenário. Presidente da comissão, Luiz Aparecido Fregolente. Relator, Claudecir Pascoal. Membro, Alexandre Batista de Oliveira. Em discussão, projeto de lei número 10/2026. Não havendo manifestação, em votação. Aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. Primeira discussão e votação. Ausente o vereador Val Girioli. Esgotadas as matérias da ordem do dia, passaremos para a explicação pessoal, conforme inscrição, o vereador Luiz Fregolente.
presidente, boa noite aos colegas e ao público que nos assiste pela internet. Esse pronunciamento é rápido e foi meio no improviso, não estava previsto. Foi em função da fala do agora deputado Paulo Soares, que esteve aqui, né? E que fez comentários sobre a Estrada do Baixão. Eu quis aproveitar e pegar o gancho, então, para complementar as informações, porque ele está entrando agora e ele não está com as informações todas. Nós sabemos que a Estrada do Baixão é uma novela, realmente, de 30, 40 anos, e às vezes a gente nem gosta de falar, nem comentar, voltar no assunto. Mas o prefeito Zequinha retomou esse trabalho, o ex-prefeito Zequinha retomou esse assunto, na gestão dele já, ao menos por 7 quilômetros, abrangendo aqui as empresas aqui, Camil, Amires e Raizen, num trecho de 7 quilômetros. Ele retomou esse assunto, fez um projeto novo para isso daí e deu encaminhamento e começou o trabalho ainda na gestão dele, do ex-prefeito Zequinha. Tão logo assumimos o ano passado, o prefeito Manuel pediu para dar continuidade nos trabalhos. Eu, junto com o Joãozinho, tive a oportunidade de começar a trabalhar através da deputada Dani Alonso. Ela abraçou a causa e assumiu de ajudar a gente. E eu encontrei algumas fotos agora, no improviso, de última hora, resolvi selecionar elas, de algumas viagens que nós fizemos para São Paulo, após o governador já ter, através da Dani Alonso mesmo, já ter viabilizado o nosso pedido. Nós estivemos lá em várias reuniões, essas fotos são do DR já, do presidente do DR, onde ele já havia iniciado os trabalhos na parte técnica, ou seja, na parte de projeto, onde o assunto já era projeto. Já com liberação do governador, o assunto já se tornava técnico, né? E em algumas dessas reuniões também acabamos nos encontrando um projeto antigo, de 30 anos atrás, que foi aquele projeto que foi licitado e, no fim, não foi levado adiante. Esse projeto nós levamos para o DR junto. Numa dessas reuniões aí, não estava com a Raizen, não estava mais com a usina, o DR não tinha mais, ninguém mais tinha esse projeto, e, na verdade, estava com o prefeito Zequinha, com o ex-prefeito Zequinha, que foi entregue a ele pelo Mário Fregolente, por sinal, meu irmão, que tinha esse projeto de quando ele ainda estava na usina. Foi entregue no DR também esse projeto, e ambos estão caminhando. Então, a deputada Dani Alonso está na frente disso daí, o Joãozinho e eu estivemos lá várias vezes a pedido do prefeito Manuel, e a coisa está bem avançada. Nós não sabemos o que vai acontecer. Esse ano eleitoral atrapalhou tudo, mas a gente tem muita fé que o ano que vem essa estrada saia do papel definitivamente. E como o deputado citou aqui que ele descobriu que tinha um projeto e tal, realmente eu quis então falar a origem do projeto. Realmente o projeto existe, foi feito algumas adequações e vai ser tocado adiante, se Deus quiser. Era só isso. Obrigado. Dispensando a palavra, a vereadora Cássia, não havendo mais vereador para a explicação pessoal, nada mais a tratar, marco a próxima sessão para a próxima segunda-feira, com a possibilidade de mudança para a terça, né? Aí a Lili fica a critério de estar avisando os vereadores, ok? Está encerrada a